Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, meus amigos! Olá, você ligado na sua rede Sim de televisão. Acompanhe a partir de agora o nosso Bate-Papo das 6, esse nosso ponto de encontro de todo começo de tarde, fim de tarde, começo de noite, aqui pela sua TV Sim, canal 16.1, para toda a região norte, região metropolitana e também sul do estado, através do nosso sinal de Cachoeiro. Obrigado pela sua sintonia, tá bom? Gente, vamos dar um pulinho lá fora, dar aquela olhada, como é que tá o trânsito nesse começo de noite de sexta-feira aqui na cidade, bem tranquilinho ali na chegada da cidade, logo após a ponte Joaquim Calmon, nossa bela panorâmica aí que a gente mostra dessa câmera instalada ali na cabeça da ponte, como é chamada, né? E aqui no bairro Palmital, na região norte, aqui sentido norte, para quem segue para os municípios de São Mateus e Conceição da Barra, movimento tranquilo, né? Retenção no semáforo, aliás, tivemos um engavetamento noite passada ali. Tem que ter cuidado, gente, quando está se aproximando aqui dessa parte urbana, porque tem muitos semáforos, né? O pessoal vem com certa velocidade e às vezes não dá tempo de frear e os acidentes acabam ocorrendo. Tem que ter toda a cautela, né? Nosso bate-papo das 6 de hoje vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento, sobre política, recebendo aqui o deputado federal Felipe Rigoni, nosso representante capixaba na bancada federal em Brasília, e também participa conosco nesta noite o engenheiro agrônomo Geraldo Freguete, convidado aqui representando a turma da agricultura. Deputado, bem-vindo, boa noite, como vai? Boa noite, Cláudio, boa noite, Geraldo, Boa prazer noite. enorme estar aqui no Papo das 6 com vocês na Rede Sim. Tá jóia. Geraldo Freguete, Geraldo, essa chuvinha aí trouxe um alívio para a turma da agricultura, né? Tá todo mundo feliz, né? Eu acho que estamos vacinados, né? 2015, 2016 foram épocas terríveis. E é uma honra muito grande estar aqui participando, né, desse bate-papo. Prazer ter conosco. TV5, meu amigo Felipe. Exato. Não é deputado, não é Felipe? É amigo exatamente. nosso. Isso aí, Então, vamos acho conversar que vai ser aqui. uma noite bem agradável. Bacana. Gente, a agricultura, né, o Geraldo falando aí, lembrando que realmente foram anos difíceis, 2015, 2016, aquela seca terrível, né, Geraldo? Tivemos um alívio depois, mas ainda não tivemos aquela chuva para encher rios ainda, né? Nós estamos na iminência de poder ter um problema com seca de novo, Exatamente. né? Porque Voltamos, né? nós estamos já, final de outubro, os pluviômetros aí registram aí 350, 400 milímetros, algumas regiões 500. E normalmente, para nós termos um ano normal, teria que chover 1.100. Então tá muito aquém da necessidade. E o perigoso é que isso chuva tudo em dezembro, né? Aí você tem um ano seco, igual tivemos em 2013, e tem enchente no final Aí do a gente ano. vai ter um Então tem problema. que ter muito cuidado. Com certeza. Deputado, hoje é o dia 15 de outubro, é dia do professor. Vamos começar esse nosso Exatamente. bate-papo homenageando essa turma. O senhor que faz parte dessa comissão externa que acompanha, né, o trabalho do Ministério da Educação. Exato. Um desafio para nós é evoluir, né, nos nossos indicadores de educação do país. É um desafio central, assim, justamente por isso que a gente criou lá em 2019 a comissão, que é uma comissão externa, que são as comissões que são dedicadas a fiscalizar. Que lá no Congresso, para quem não sabe, é dividido entre comissões permanentes e as comissões externas, que são comissões dedicadas a fiscalizar e acompanhar alguma coisa. Né? Por exemplo, a gente tem a comissão externa de acompanhamento da 101, que o coordenador é o Ted Conte. E a gente tem essa que a gente criou, que é a Comissão Externa de Fiscalização do MEC. Infelizmente, Cláudio, eu já falei isso aqui algumas vezes, né, nessas entrevistas, o MEC, desde no início de 2019,
tem tido, aliás, não tem tido políticas públicas que são um benefício para a educação, assim. É uma falta de execução orçamentária muito grande, inclusive o desenho das políticas públicas tem sido muito, muito ruins por parte do MEC, e tem piorado cada vez mais, né? E nesse dia do professor, seria ótimo a gente comemorar, né? Mas é difícil comemorar alguma coisa na educação ultimamente, porque não só pela pandemia, que dificultou muito a educação brasileira, mas também pela falta de coordenação do MEC, que é muito, muito grande. Aliás, desde 2019, o senhor falou aí, a gente vem numa troca de ministros aí constante também, isso traz uma certa insegurança, né, para uma pasta tão fundamental. Sem sombra de dúvida. Troca de ministro, troca de secretário o tempo todo, troca de diretores das autarquias que são importantes, e não é uma troca para melhor, porque tem vezes que a troca é boa, né? E cada vez mais tem piorado, assim, eu tenho saudade da época do Vélez, que dava menos problema. Pois é, aliás, eu vi um post do senhor, da deputada Tabata, lá sobre essa questão das perdas que nós tivemos, viu, Geraldo? Nós tivemos aí um problema sério, estamos tendo, que nós estamos no meio da pandemia, com relação às crianças que estão tendo uma defasagem enorme com relação aos ensinos. Veja, o Brasil fez um negócio, e aí, óbvio que não é uma responsabilidade apenas do governo federal, mas o Brasil foi o segundo país do mundo que mais manteve as escolas fechadas durante a pandemia. Foram 178 dias de fechamento completo, né? E isso é um problema muito sério, porque você tem problemas. Muitos meninos não tinham acesso à internet, não tinham equipamentos para acompanhar as aulas online. A maioria não tem. A maioria, a brutal maioria, inclusive. E a própria estrutura de funcionamento do EAD, a estrutura já era ruim. Precária, né? A estrutura já era ruim. Aí quando foi para o EAD, né, para o remoto, muitas escolas não fizeram EAD, não conseguiram. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, cerca de 15% dos alunos não tiveram acesso a nenhum tipo de educação ao longo da pandemia. Isso é muito sério, assim. A gente tinha, desde lá do início da pandemia, a gente chegou para o MEC e falou assim, ó, principal coisa que a gente precisa fazer, já que a aula está remota, é comprar internet para esses alunos. Tem muita gente sem internet, não tem internet para todo mundo no Brasil. O que parece uma coisa simples, banal para boa parte da população. E até hoje o MEC não fez isso, né? A gente teve aí cerca de 5,3 milhões de alunos que não tiveram acesso a nada de educação ao longo da pandemia. Aliás, Geraldo, tem professor da educação básica já colocando esse problema, que está tendo dificuldade com os alunos que voltaram para as salas agora de aula e não sabem ler aqueles das primeiras séries. Né? O Cláudio, eu tive a oportunidade de lecionar uma disciplina no curso de agronomia aqui no nosso município, e eu tive a oportunidade de lecionar presencial e dei o mesmo curso remoto, né, por EAD. A dificuldade, primeiro, né, por toda essa estrutura, por essa falta até de preparo dos professores, dos alunos, para o EAD, né? De se relacionarem nesse EAD, então você vê a diferença de qualidade dos alunos no final do curso é algo gritante. Gritante. Acho que nós vamos ter uma perda assim, de conhecimento, de expertise, acho que em toda a área da ciência, sem dúvida, vamos precisar, de repente, deputado, pensar em alguma coisa para repor isso aí, né? Porque a gente já pensou e já protocolou. Então, tá aqui, eu já protocolei esse projeto. O que acontece? Os estudos têm mostrado que, na média, nós perdemos 10 anos de aprendizado por aluno. Nossa, mas o que já não vinha tão 100%... Ou seja, nós vamos demorar 10 anos para recuperar a perda de aprendizado. Se a gente, obviamente, se a gente manter do jeito que está. E aí o que a gente fez, né? Eu, a Tabata, o senador Alessandro Vieira e outros vários deputados, a gente fez um grande estudo e a gente propôs, né, um plano emergencial de recuperação da aprendizagem. Como é que seria isso na prática? Que é o quê? Você pegar os professores que já dão aula, obviamente, dar uma remuneração a mais para eles, para fazerem aulas de reforço para os alunos. Mas não adianta só isso, você também tem que fazer um acolhimento emocional. Por quê? Porque os meninos eles estão chegando ansiosos pra caramba. Muitos estão com depressão. Sem dúvida. A violência doméstica aumentou muito ao longo da pandemia. Então você vai precisar também ter um acolhimento emocional dessas crianças nas escolas, e não só aula de reforço. Mas tem uma outra etapa, que tem muita criança que não quer voltar para a escola, né? Então tem que também
pagar, inclusive a gente coloca isso no projeto, você pega estudantes de licenciatura, pedagogia, e você utiliza esses estudantes como agentes de busca ativa dos alunos. Ou seja, nós vamos atrás dos alunos que não querem voltar para a aula. Hoje, as contas são que 1/4 dos estudantes que estavam na escola não querem mais voltar. E olha que a gente já tinha uma evasão muito grande antes. É muita coisa, né? A gente protocolou esse projeto semana passada e vamos lutar muito para ele ser aprovado rápido. Bacana, são os desafios da educação. Tem também a questão salarial, né? Essa disparidade que tem de município para outro, né? Da educação básica, eu estou falando aqui, que é algo que precisa ser corrigido, né? Sem sombra de dúvida, assim. Agora, tem uma questão que é importante, assim. Tem o piso salarial do magistério, né, que é dos professores, só que a gente tem uma mania no Brasil de fazer um negócio que é o seguinte: a gente define uma regra federal, só quem paga é os municípios e o Estado. E a gente não manda o dinheiro para eles pagar, entendeu? Então, o que acontece? Assim, como a regra do piso ela é uma regra nacional, tem município que não aguenta pagar. Mas tem município que aguenta pagar mais. Tá, mas aí a União tinha que entrar com esse aporte, não? É lógico que tinha, mas ela não faz isso. Né? Então, assim, a grande questão dadas as realidades diferentes, a gente precisa estudar um jeito, que não é simples, de como é que a gente vai abarcar, né, essas realidades que são muito, muito diferentes. Agora, professor ganhar um salário mínimo é brincadeira, porque infelizmente há municípios que o professor está ganhando aí um salário mínimo. Gente, nós temos muitos assuntos para tratar com o deputado Felipe Rigoni aqui, né, para saber dele algumas informações. E vamos acelerar o passo aqui. Deputado, vamos falar aqui da duplicação da BR-101. O senhor esteve recentemente reunido aí com o presidente do IBAMA, né, do ICMBio. Trouxe até uma boa notícia de que em breve vai sair essa licença tão esperada. Como é que está o andamento? A licença prévia ela já está pronta, ela está faltando a publicação dela. Mas o que acontece? É importante as pessoas saberem. Tem licença prévia e licença de instalação. Né? Uma coisa são duas coisas diferentes. Prévia, instalação e operação, né? Prévia, instalação e operação, né? No caso do licenciamento ambiental. E aí o que eles vão fazer? Estão acelerando a licença prévia do trecho até Linhares, que é o trecho, inclusive, com mais tráfego, né? Mais tráfego, justamente para eles poderem acelerar, que estão muito atrasados, né? Então, a licença prévia ela está pronta, ela falta só a publicação. Inclusive, a gente tem pressionado muito para publicar isso logo. Que aí começa algum trabalho. Não é que começa a duplicar, começa algum trabalho na licença prévia. E aí, coisa de 6 a 8 meses, pelo menos, eles disseram isso. Eles vão ter a licença de instalação, aí começa a duplicar. A obra de fato. A gente está vendo aqui as imagens do perímetro urbano, Geraldo, ali aqui de Linhares, que assim, tá virando caos, né? Tá. Hoje Linhares virou cidade grande. Linhares, inclusive, vai ter um contorno. Isso, eu queria que o senhor comentasse, porque recentemente o ministro Tarcísio falou, né, que Linhares vai ganhar um contorno, né? Porque você vai precisar fazer agora o que eles chamam de revisão quinquenal. Ou seja, a cada 5 anos tem que revisar pode ser feita uma revisão do contrato. Para saber se as tarifas estão adequadas, se foi cumprido ou não, etc, etc. Nessa revisão, vai ser incluído 3 contornos, que é o de Linhares, o de João Neiva e o de Ibiraçu. Né? Que aí, justamente, que são cidades que não tem como você duplicar no perímetro urbano. Acho que é Fundão também, não? E você, Fundão, perdão, né? não é Ibiraçu, Fundão. Eu que me enganei aqui. E são cidades que no perímetro urbano você não consegue fazer a duplicação. Exatamente. Só que precisa de desafogar o tráfego. Né? Então, não tem condição. Aliás, a gente estava agora há pouco aqui, Geraldo, em frente à sede da Rede Sim, as margens da BR-101, e vendo o tamanho dos caminhões, carretas. Vai ser impossível daqui a um tempo. Não, com certeza. Inclusive, deputado, quando se fala em infraestrutura, a gente vê que se tem um setor no Brasil que é unânime, é a questão da infraestrutura. O ministro Tarcísio, ele é amado por todos, está fazendo um grande trabalho. Aliás, é um dos mais competentes ali daquele time ali. Não, é o mais competente, disparado, claro, junto com a Tereza Cristina. E a gente tem uma sensação, deputado, que com todas essas obras estruturantes que estão acontecendo no Brasil, parece que o Espírito Santo está ficando meio de fora, né? A própria 101, que seria uma questão de reestruturar o Estado, sim, e está com uma defasagem absurda. Atrasado aí, e nós vemos grandes obras, grandes planos de obras estruturantes. O que nós podemos esperar disso aqui para o Espírito Santo? Além da 101, estado, né, que é o Cláudio. Aqui no estado você tem algumas grandes obras que estão para sair, né? A gente está fazendo, inclusive, isso é
é responsabilidade da bancada federal, porque o governo federal não tem dado dinheiro para isso, a gente coloca emenda de bancada, que é o contorno do Mestre Álvaro, que vai desafogar ali a ida de Linhares para Vitória por conta da serra. Da serra ali que é um e gargalo. a 447, que é a ligação da BR-262 com a leste-oeste, que para justamente alimentar o Porto de Capuaba, né, que é algo muito importante para o escoamento da produção para o nosso porto. Isso a bancada tem colocado dinheiro para fazer. A outra coisa que saiu há pouco tempo, e está publicado o edital, é a 262, né? Que teve aquele problema lá atrás, que a empresa desistiu por conta da suspensão do TCU, e agora republicou-se o edital da duplicação, que é a 381 e 262 ao mesmo tempo, né? E vai começar, inclusive, pelo trecho da 262, né? Justamente porque é a parte mais urgente dessa obra. E, naturalmente, nós temos aí um projeto muito grande, que é a desestatização da Codesa, que é tanto ali Capuaba, Porto de Vitória e Barra do Riacho. Nós vamos ter ali muito mais investimentos para você ter uma estrutura portuária muito melhor. Agora, tem uma coisa que é para além só do investimento público, que é o seguinte: acabou de ser aprovado no Senado, chegou na Câmara essa semana, né, o novo marco legal das ferrovias. Interessante. O que acontece? Antigamente não, ainda, né, a gente precisa de uma concessão do governo federal para que uma ferrovia seja feita. Qual que é o problema? Toda concessão demora muito tempo, é licitação, não sei o quê, e o governo já é ineficiente de toda maneira. O que agora vai ser feito? É só autorização. Então, um investidor privado que queira fazer uma ferrovia, pede autorização, o governo deu autorização, ele começa a fazer por sua própria conta e risco, como é feito todo empreendimento privado, né? E aqui nós vamos ter uma que já tem autorização, inclusive, é só passar na Câmara que eles começam a fazer, que é a ferrovia que liga Brasília a São Mateus. Olha só. Né? Que vai culminar ali no porto da Petrocity, que também já tem autorização, diga-se de passagem. Então, assim, esse vai ser um grande empreendimento, que vai ser super importante aqui, inclusive para o norte do estado. Uma outra coisa que é uma luta, inclusive é uma briga da bancada com o Tarcísio, que é o fortalecimento da parte oeste da estrada Vitória-Minas, né? Porque a gente já é conectado com Brasília, pela ferrovia Vitória-Minas. Só que na parte oeste, que é lá depois de BH, tem um monte de gargalo, você não consegue escoar tanta produção, que é o famoso contorno da Serra do Tigre. A gente tem brigado muito, inclusive hoje pela manhã eu estive com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele estava aqui no Espírito Santo num evento, e ele falou que vai se empenhar também, já estava se empenhando, mas vai se empenhar também, porque isso é importante não só para o Espírito Santo, mas para Minas também, né? A gente vai conseguir, as contas são que a gente vai triplicar as cargas no Porto de Vitória até 2035, se a gente conseguir fazer esse contorno lá da Serra do Tigre. Aliás, Geraldo, é importante que o deputado falou aí que assim, a iniciativa privada tendo autorização para fazer, o negócio sai, né? Sai, com certeza. Sai demais. E vontade para isso tem. A gente tem uma malha ferroviária muito baixa, né, no Brasil. É muito pequena, né? Nos Estados Unidos são mais de 100 mil quilômetros de ferrovia, no Brasil não dá 15. Então, assim, a gente precisa muito de deixar o setor privado, óbvio, com autorização, tudo certinho, mas deixa ele colocar sua conta em risco. Se deu errado, deu errado. Você observa hoje no Mato Grosso, aquela região lá, os caras já fazem ferrovias dentro das propriedades para escoar a produção. Quer dizer, tem que expandir isso aí. Essa expertise já existe, é só mudar essa lei aí que nós vamos ter bastante investimentos aí. E já tivemos, inclusive, o sinal do presidente da Câmara, Arthur Lira, que quer tramitar isso rapidamente, porque é uma lei simples, né? Para isso já começar a valer, vai ser uma revolução aí nas ferrovias. Aliás, o Geraldo falou algo importante. Tivemos, assim, nesse sentido de infraestrutura, tivemos um avanço bom no país nos últimos anos. Né? O Espírito Santo ficou meio que para trás, mas no geral tá... Não, essas informações do deputado, que muita coisa é novidade, já tinham ouvido falar dessa ferrovia Brasília. Agora, essa informação aí da autorização de investimento privado em ferrovias, eu acho que isso aí nós precisamos, de certa forma... acelerar isso aí, que eu acho que vai mudar muito a história do transporte, principalmente de carga agrícolas no Brasil, né? Geraldo, hoje já tem no governo federal pedidos de autorização de ferrovias que juntos somam 30 bilhões de investimento.
Aí não anda porque tem uma legislação. Porque hoje precisa de concessão. Mas na hora que a gente aprovar a autorização, já está autorizado, Vai já disparar. começa a fazer. Já começa a fazer. Entendeu? Bacana. Gente, vamos falar de outro assunto importante também aqui no nosso bate-papo, recebendo hoje o deputado federal Felipe Rigoni, trazendo muitas informações importantes para o desenvolvimento, para a infraestrutura do nosso estado do Espírito Santo. Deputado, sobre a homologação da pista do aeroporto de Linhares, que também está todo mundo aguardando aí, o setor produtivo, né, Geraldo, do qual você faz parte aí, a agricultura, aguardando muito esse aeroporto. A pista está pronta, viu, gente? Está pronta faz um tempo já, inclusive. Ela só aguarda a homologação da ANAC. A gente teve algumas informações do ministro que isso seria feito até o fim desse mês, mas já passou metade do mês, né? Então nós estamos aguardando ansiosamente para a ANAC. Ainda é outubro. Tomara, né? Vamos trabalhar para que a ANAC faça a homologação logo, porque com certeza vai ser algo muito importante para a produção aqui da região norte. Geraldo, a turma do mamão, então, espera muito, né? Então, Cláudio, olha, nós até conversávamos antes de início do programa com o Felipe, porque não vai ser tão simples assim, entendeu? Não é tão simples. Assim, por que nós não saímos carga por Vitória? Todo o mamão exportado do Espírito Santo vai para o Rio de Janeiro, vai para Viracopos, vai para São Paulo. Olha a questão do frete aí. Então, por que não sai por Vitória? Porque Vitória não tem aquela estrutura de receber a fruta. Você, hoje, para embarcar uma carga internacional, essa fruta precisa chegar no aeroporto, ela precisa ser vistoriada e ser autorizada, ela tem que ser desembaraçada, né, no jargão das cargas. Então eles precisam de ter uma retroárea, uma estrutura de câmeras frias para receber essa fruta. No caso da fruta, a fiscalização mais delicado, fazer todo o processo de autorização para depois embarcar. Gente, é bem complicadinho. Então, o fato da pista, né, nós estamos olhando as imagens, ele já está pronta, mas para que nós tenhamos um aeroporto cargueiro, para sair essa fruta, né? Nós precisamos dessa estrutura, certo? O aeroporto de Petrolina, quando saiu, foi assim, o setor tudo, mas levou quase 15 anos para ter estrutura de fruta. Fizeram a pista, lógico, vai ajudar passageiros, você tem um fluxo aí empresarial muito grande. Mas para a gente pensar em começar a botar fruta, não é tão simples. Não é tão simples, deputado. Então acho que junto com isso... Como eu te falei, eu não sabia dessa informação. Já é uma agora eu vou trabalhar em cima disso. Por isso que está aí o homem da agronomia. Não basta só a pista, o terminal tem que ter toda uma estrutura para poder marcar isso aí. Deputado, depois do intervalo, aliás, o pessoal pode mandar, viu, gente, perguntas aí pelo nosso WhatsApp, 996224547. Tem algumas questões que já chegaram via redes sociais aqui para o deputado Felipe Rigoni. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer. Vou pedir para ele falar também sobre o leilão que já saiu, né, da exploração das áreas de Salgema. O pessoal de Conceição da Barra está comemorando aí, está dizendo que assim, é o ouro capixaba. É o ouro capixaba. O ouro capixaba, né? Capixaba. Então isso vai desenvolver muito a região norte aqui, essas áreas de exploração de Salgema. Gente, voltamos daqui a pouquinho. Voltamos, meus amigos, com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, recebendo aqui o deputado federal Felipe Rigoni, trazendo muitas informações aí de Brasília, né, o andamento de projetos de infraestrutura, desenvolvimento para a nossa região, como convidado especial, o engenheiro agrônomo Geraldo Fereguete. Deputado, falamos aqui sobre o leilão, né, das áreas da Salgema ali, o pessoal de Conceição da Barra, como eu disse, comemorando, né? Com certeza, o pessoal do norte inteiro, na verdade, que vai ter um efeito muito grande em todo o norte do estado. Veja, isso aí é importante as pessoas saberem, assim, em 1976, a Petrobras fez uma perfuração ali e descobriu que ali poderia ter uma jazida de Salgema. Fez uma série de estudos e descobriu que ali, embaixo de Conceição da Barra, temos a maior jazida de Salgema da América Latina. Né? A gente está até mostrando ali, né, o que é a Salgema, não é isso, pessoal? Que é um sal mineral mesmo. Salgema é um sal mineral, é um sal que dá debaixo da terra, no fim das contas, né? É um pedaço de mar que petrificou. Petrificou e virou sal. E aí, que serve para muita coisa. Muita coisa, assim, é impressionante. Vamos lá, deputado. Então, assim, ali, naquela jazida, a gente tem, a projeção feita é que a gente tem cerca de 12 a 15 bilhões de toneladas de salgema. Muita coisa. Isso, na velocidade que a gente explora hoje, tem 1000 anos de exploração. Mais ou menos. Nossa, mãe. E aí é o seguinte,
estava, né, por conta da politicagem, melhor dizendo, isso não foi liberado nunca para o Espírito Santo explorar. Né? Desde 81, ficou engavetado. A gente tem tentado fazer isso acontecer. Aí quando eu fui eleito, eu recebi um e-mail de um eleitor meu chamado Giovanni, lá de Conceição da Barra. Foi o maior e-mail que eu já li, inclusive, na minha vida, tinha umas 15 páginas de e-mail. Eu falei assim, o cara se deu trabalho para escrever tanto, deve ter alguma coisa que vale aqui. E aí eu comecei a mexer nesse tema. E descobri que o que precisava ser feito era futucar mesmo. Você precisava era encher o saco para o povo mexer lá os papéis e botar isso para frente. Tiramos as áreas da Petrobras, que era a detentora das áreas, e aí colocamos em disponibilidade, né? É até engraçado uma história, que chegou um momento lá que eu virei para a Débora, que é a diretora da ANM, falei, Débora, libera esse negócio logo, vocês não me aguentam mais. Ela falou assim, é verdade, vamos liberar. Se parar de encher o saco, vou liberar. E aí liberamos, agora em junho começou o leilão já está realizado, temos os ganhadores, foram 4 ganhadores, já conversei inclusive com um deles, todos dispostos a investir de fato, não tem nenhum especulador. Isso é muito Aliás, importante. eu vi um investimento pesado, esse investimento inicial. O investimento inicial, que é o investimento de pesquisa, é de 170 milhões de reais. Só de pesquisa, né, Geraldo? Por quê? Eles vão ter que atualizar a pesquisa minerária nos 2 primeiros anos, para descobrir, de fato, quanto é que tem de salgema, qual a dificuldade da exploração, necessidade de outros recursos, etc. E a partir daí começar, de fato, a exploração. Mas só na época de pesquisa vão ser criados aí mais ou menos uns 600 empregos na região. Deputado, só uma questão, Claudio. Quando se fala nesses investimentos do Estado, nós estávamos falando da duplicação da 101, que estão esbarradas em licença. Como é que está o licenciamento ambiental disso aí? Que nós sabemos que isso talvez possa até frear um investimento dessa envergadura, seria a questão ambiental. É o que costuma ser, né, o grande isso barato. É muito importante, até você ter perguntado. Assim, a primeira etapa de pesquisa, ela já está liberada, ela não tem nenhum embaraço ambiental para ser feito. O que a gente vai precisar fazer é que, como aí para pesquisa a gente tem aí uns 2 anos, de 2 a 3 anos mais ou menos, a gente vai ter que aproveitar esses 2, 3 anos para já adiantar, e eu já estou em contato com o IEMA, que é quem vai ter que dar a licença, não é o IBAMA. É o órgão estadual. É o órgão estadual, justamente para a gente adiantar esse processo. Mas qual que é a vantagem nesse caso? Ali é uma APA, que é uma área de proteção ambiental, que a princípio seria uma dificuldade. Só que no caso lá não é, porque no plano de manejo da APA já é prevista a exploração do salgema. Então isso na verdade foi uma vantagem para nós, porque o fato de ter uma APA ali fez não ter nada em cima, não tem habitação. Você não tem desapropriação. Não tem desapropriação. Já adianta bastante, já adianta muita coisa. E não tem risco de desabamento como teve lá em Maceió, porque não tem ninguém que mora em cima. Deputado, nessa concessão, a exploração ela vai acontecer da matéria-prima ou nós já vamos ter processamento já com o produto final aí? Então, isso é uma outra coisa, que é uma tarefa que eu me dei para um monte de gente aqui no estado. Se a gente virar o maior exportador de salgema puro, nós falhamos, pô. Falhamos. E falhamos muito. Porque a cadeia do salgema você tem PVC, toda a indústria de cloro, que é cloro, soda e etc, etc. Você tem a indústria celulósica beneficiada, a indústria de cosméticos, a indústria de fertilizantes. A indústria de um monte de coisa. A automobilística usa salgema. Assim, cada vez que eu pesquiso mais, eu descubro uma indústria diferente que usa salgema. O que a gente tem que fazer ali? A gente precisa criar um polo industrial da cadeia do salgema, que é o que eles chamam de adensamento da produção. Exatamente. Né? Porque não adianta eu só pegar salgema e exportar para São Paulo, mandar para São Paulo, para o Chile ou para outro país. Né? Acaba não sendo sustentável, é bom, né? mas não é o suficiente para a gente deixar essa riqueza aqui. Então, qual que é o desafio? Né? O primeiro desafio, naturalmente, era saber se a gente tinha infraestrutura para isso. Nós temos. Nós temos a BR-101, nós vamos ter um porto em São Mateus, outro em Aracruz, vai ter a ferrovia que vem de Brasília para São Mateus, nós temos o aeroporto de Linhares. Então, infraestrutura para isso nós temos. Em termos de logística, tem capacidade. Logística está pronta. Ou vai ficar. A outra coisa é o quê? É capital humano. Esse é o nosso principal desafio. Nós precisamos preparar o povo daqui para serem empregados nessas indústrias. Né? Porque também não adianta eu chamar um monte de gente de outro lugar
Aí nós vamos criar um outro problema. Aí cria um outro problema. Uma superpopulação. Você cria uma superpopulação e o povo daqui de fato não aproveita. Né? Então a gente tem um desafio, já conversei com o IFES, com a UFES, a gente vai ter que chamar o governo do estado, o governo federal, todo mundo junto. Aí não pode ter divisão política, que é o que a gente precisa preparar as pessoas para toda essa cadeia, que é basicamente partindo da química, que é o estágio inicial, você ter todas as pessoas de fato com cursos profissionalizantes, cursos superiores, que podem de fato se aproveitar desse momento. E uma outra etapa, é óbvio, é você ir atrás dessas indústrias. Sabendo que vai ser explorado o salgema aqui, sabendo que nós temos não só a infraestrutura, mas também temos a Sudene, agora a gente tem que fazer um papel de captação mesmo, é ir atrás do povo que faz isso. O processamento. Os investidores. O processamento. Uma delas é a vencedora de uma das áreas, que é a Carbocloro. Que já trabalha também com que já faz cloro e PVC. Olha que legal. Isso já é muito Inclusive, bom. o PVC hoje é um dos grandes faltas na agricultura, né? A maioria dos projetos de irrigação aí estão parados por falta de Aplicação em tudo PVC, né? Em tudo. Geraldo, Mossoró é outro lugar onde tem produção de fato de salgema no Brasil. Eles acabaram de receber um investimento privado de 5 bilhões de dólares na cadeia industrial do salgema. Olha só. E a jazida deles é 4 vezes menor que a nossa. Então, assim, o potencial é muito grande. É muito grande. Basta a gente nos prepararmos para isso. Aliás, tem um outro desafio, que é a energia. Porque a região ali é ponta da rede. Então, nós vamos ter que preparar, de fato, seja com energia solar, juntando aí a EDP, para, de fato, ter a estrutura necessária para fazer energia ali. O salgema. Pode até usar o gás de Linhares. Não tem problema, o negócio é ter energia para operar. Tem a solução aqui, que é bom também. Mas justamente para você potencializar essa região toda. Tá aí, gente, olha essas jazidas ali, Conceição da Barra já saindo na frente com esse projeto, né? E não é só Conceição da Barra não, Cláudio, assim, é de Linhares para cima, aliás, de Aracruz para cima que vai ter o porto que vai utilizar. Tem potencial de ser afetado pelo salgema. Isso vai expandindo, né? À medida que começa a explorar, vai expandindo. Deputado, nós temos outros assuntos aqui. Queria sua opinião, inclusive o governador Casagrande disse hoje à tarde, né? Final de tarde, comentando essa questão do ICMS, né? Essa proposta que vai para o Senado agora, de alteração do ICMS sobre os combustíveis. A gasolina está aí a 6 e cacetada. Inclusive ele falando que as perdas lá estimadas diziam de 400 milhões, as perdas, segundo ele, são maiores, em torno de 730 milhões. Estados e municípios, a Cefaz está dizendo que é 730 milhões de reais. Isso pode trazer um grande problema também, né? Pode, agora veja, tem uma questão que é a seguinte, não é culpa do ICMS o preço da gasolina, isso é importante dizer. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, há 12 anos que o ICMS da gasolina, do óleo diesel, etc., não muda. Né? Isso é importante as pessoas saberem. Agora, não quer dizer que se você abaixar um pouco o ICMS, não vai melhorar o preço. Vai. Dá uma aliviada. Dá uma aliviada. Quer dizer que vai chegar tudo na ponta? Não, mas a tendência é que você tenha um alívio aí de mais ou menos 5, 6% no preço, que já é alguma coisa. Foi por isso, inclusive, que eu votei a favor. Pode ser feita uma transição lá no Senado, com certeza, para aliviar essa questão das contas dos estados, mas eu acho que é uma solução de curtíssimo prazo. Agora, é importante as pessoas saberem, assim, o que resolve o preço do combustível no Brasil são algumas coisas. A primeira delas, e mais urgente, é a estabilidade política e fiscal. Por quê? O preço da gasolina está caro por causa do dólar. Tá? Que mais de 30% de todos os componentes de combustíveis do Brasil são importados. Né? Então, se a gente estabiliza a política, estabiliza o risco fiscal, que está muito alto hoje, o dólar cai. O dólar cai e naturalmente o preço da gasolina também vai cair. Agora, tem uma outra questão que a gente vai ter que discutir, não tem jeito, que é monopólio da Petrobras, porque a Petrobras é a única empresa hoje que produz no Brasil, né? E o oligopólio das distribuidoras. Né? Você tem muito poucas distribuidoras no Brasil, que é o meio da cadeia ali, é quem distribui o combustível para os postos, que naturalmente pressionam o preço. Quando você tem concorrência, o preço é mais baixo. Quando você não tem, naturalmente, o preço é mais alto, né? Essa fala do presidente em relação à Petrobras, como é que o senhor viu? É algo plausível? É possível isso de privatizar? Eu privatizaria, sem sombra de dúvida. Assim, não tem uma razão pela qual o Brasil precisa ter uma estatal de petróleo. Tá?
Tinha no passado? Tinha. Agora não precisa mais. Você pode fazer uma privatização fatiada, que você gera mais concorrência, inclusive, e aí você gera mais gente produzindo, aí vai ter o preço mais baixo para o consumidor. Porque o importante, no fim das contas, é aproveitar esse mineral, né, aproveitar o óleo e o gás, e o preço ser bom para o consumidor. O que faz isso? Concorrência. Não tem jeito. Tem que abrir o mercado, né? A Petrobras está lucrando 40 bilhões de reais por trimestre e a gasolina está R$ 7, entendeu? Então, e assim, alguém bate no peito, a Petrobras é nossa. Agora, isso vai acontecer neste governo? Eu tenho certeza que não vai. A política não vai deixar isso acontecer, infelizmente. Né? Existe uma briga política muito grande. Tem que esperar muito grande. Que inclusive quando foi criada... Mas dá para mexer, por exemplo, no monopólio de produção da Petrobras. Você consegue fazer... Não, acho que essa ideia de fatiar a privatização seria talvez um caminho claro. menos tortuoso. Menos traumático, né? Porque também não adianta você ter uma Petrobras e depois só ter uma BHP. Não faz sentido. Não faz sentido, pô. Você precisa ter várias empresas que produzem, que isso inclusive gera distribuição de riqueza. Exatamente. A concorrência ela tem esse efeito. E no final das contas, gente, o mais importante é o bem-estar da população. Né? É lógico. O Brasil, nós temos a Petrobras. Tá, mas e aí? Agora, esse projeto do ICMS que a gente aprovou lá, ele faz uma mudança na base de cálculo, né? Que para o curtíssimo prazo, a tendência é que tenha um efeito de redução. Né? Tá certo. Qualquer redução, por enquanto, traz um certo alívio. Mais um rápido intervalo, gente. Nosso bate-papo das 6 hoje, falando sobre política, desenvolvimento, né, investimento para a nossa região, com o deputado Felipe Rigoni e como convidado especial, Geraldo Fereguete, engenheiro agrônomo, participando conosco desse bate-papo das 6, que volta já. Voltamos com o nosso último bloco do bate-papo, das 6. Nosso tempo está bem corrido aqui, deputado, tem alguns assuntos, inclusive chegando, né? Que chegou via rede social para nós algumas questões. Mas até o finalzinho a gente tem que fazer uma pergunta para o senhor sobre a questão da agricultura, né, Geraldo? Com certeza. O sonho da nossa agricultura aqui é a questão da Embrapa, né? Enfim, vamos ver se a gente consegue atrair. Deputado, com relação à PEC da vingança, esse assunto que está movimentando a imprensa, né, muito falado ao longo dessa semana e nessa sexta-feira, o senhor foi um dos 144 deputados que votaram sim. Bom, vamos explicar para quem está em casa o que é essa... Para ela não ser votada. Para ela não ser votada, vamos explicar. Na prática quer dizer que eu votei contra a PEC. Para quem está em casa entender, o que é essa PEC chamada PEC da vingança, esse apelido aí para essa PEC? Foi apelidada de PEC da vingança, que é o seguinte, ela tenta modificar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão que fiscaliza e pune os membros do Ministério Público, que são os promotores e procuradores. Né? Por que estão tentando fazer isso? Para tentar se vingar daqueles que participaram da Lava Jato e das outras operações, né, para tentar puni-los. Né? Porque o que a PEC ela faz? Ela adiciona mais indicados do parlamento, mais indicados da política para dentro desse conselho. O que na prática vai querer dizer menor independência do Ministério Público e naturalmente a gente iria prejudicar em muito, né, o órgão de combate à corrupção do Brasil, que é o Ministério Público. Por isso que eu votei contra, né? O voto sim é para retirada de pauta. Para retirada da pauta, né? Vamos explicar isso aí. Inclusive os procuradores de Santa Catarina, então, levantaram a voz, claro, no Brasil inteiro, mas eles estão, claro, obviamente, né? Com certeza. Eu participei essa semana, inclusive, de um ato público aqui no estado contra essa PEC, né? Falei, porque de fato, gente, nós temos que fortalecer as instituições de combate à corrupção e não enfraquecer. É óbvio que dá para discutir se tem abuso no Ministério Público ou não, claro, mas não é desse jeito, na tratorada, né? E com as pessoas que eu conheço que estão movimentando isso, então... Da forma como está, não é a mais indicada. Correta. Tem outra coisa também que chega aqui para a gente, é sobre o que muitos dizem, né, que é um retrocesso nos instrumentos de combate à corrupção. O senhor falou da Lava Jato aí, né, que parece que realmente esfriou, né, nesse sentido. O senhor acredita isso aos movimentos políticos aí que se chama de centrão, aqueles partidos de centro que hoje são maioria nas duas casas? O que ocorreu, na verdade? Tem duas coisas, assim. Óbvio que teve uma pressão
para redução dessas operações, mas toda operação ela tem começo, meio e fim. Né? A Lava Jato foi, para mim, a operação de combate à corrupção mais importante do Brasil. Agora, você vai precisar de outras agora. Não necessariamente a Lava Jato é essa operação. Não pode ficar... Você precisa de outras, né? Você tem... Eles dão uns nomes, inclusive, super criativos para criar as operações. Mas você precisa de outras. O que você precisa para isso? Você precisa de um Ministério Público independente, Forte, de uma Polícia Federal forte, né, e bem equipada, para você conseguir fazer investigação e punição dos corruptos de fato. E detalhe, nesse pós-pandemia nós vamos precisar muito, porque a gente teve, por força da urgência, que flexibilizar os mecanismos de prevenção. Justamente porque o dinheiro precisava passar rápido e comprar rápido. Você acha que no pós-pandemia não vão ter problema aí? Não, no pós-pandemia nós precisamos punir os corruptos. Que teve não, exato. Você acha que vai ter muito mais punição, certeza, operações? Com certeza. E tem que ter. A Polícia Federal está cheia de operação aí em estados, municípios, no próprio governo federal, porque precisa investigar e, se provado, punir. Inclusive punir em dobro. Eu sou autor da lei que dobra a pena para crime de corrupção na pandemia. Porque, eu vou te contar, né, Geraldo? Brasil, a situação que a gente está... ruim, sofrer com corrupção. E o cara desviar uma verba de combate à pandemia. Aí é o fim da desviaram picada. muito, você pode ter certeza. Mas, bom, e aí tem que ser preservado esse trabalho independente do Ministério Público, que é um órgão extremamente importante nesse contexto. Com certeza. Com certeza. Ô, deputado, rapidinho, que outra questão também. E essa CPI da Covid aí, sai relatório, como é que fica? Tem que ter um desfecho. Sai relatório, ela, como toda CPI, tem que ter um relatório. Ela termina, tem um relatório e termina. Agora, eu não acho que ela vai ter nenhum tipo de reviravolta política. Com certeza vai indiciar a gente, vai ter pessoas que vão acabar sendo presas por conta disso. Em especial esse último caso aí da Prevent Senior. É no mínimo ridículo assim, o que foi feito lá. Mas não acho que vai ter nenhum tipo de revolta política, impeachment, isso não vai acontecer. Acho que também nem cabe o momento. Nem cabe, o momento não é para isso. Não é para isso. Aliás, gente, quem é a favor ou contra esse grupo A ou B, nós temos ano que vem, né? Mês de outubro, a possibilidade de quem quer fazer a troca, tá aí. Tá aí, fazer eleição, né? Eu acho que é. E eu, todo mundo sabe, eu sou um grande adepto da terceira via. Terceira via? Aliás, o senhor vem como terceira via em algum momento aí, deputado? Quais são os seus projetos para o ano que vem? Porque não sei se a gente pode falar disso. Pode, lógico. Não, eu tô estudando muito, eu tenho sido provocado por muitas pessoas para vir candidato a governador também. É óbvio que eu estou avaliando isso, é um sonho que eu tenho, não sei se é para o ano que vem, mas o que eu vou fazer, sem sombra de dúvida, é montar um grupo que vai cuidar do Estado daqui para frente. Por quê? Querendo ou não, no máximo em 2026 a era Paulo Artung Casagrande vai acabar. Aí... Porque nós, no máximo em 22 o Renato vai ter o seu último mandato. Então, assim, precisamos do próximo grupo político que vai, de fato, cuidar desse Estado, que é um Estado bem cuidado, a gente precisa dizer isso, né? Esses últimos 20 anos, por mais que tivemos muitos erros, foram excelentes para o Espírito Santo. Mas a gente precisa, na minha opinião, de colocar o Espírito Santo num outro patamar. Tem que caminhar. Um patamar mais tecnológico, um patamar mais conectado com a sociedade, e pode ser que seja no ano que vem isso. Olha aí. Não está certo, mas pode ser. Falando em patamar tecnológico, hein, Cláudio? Vamos lá, Falando em patamar tecnológico, nós somos, talvez não, o Espírito Santo e o Rio Grande do Norte são um dos únicos estados brasileiros que não tem Embrapa. E nós vemos que hoje, o grande motor do desenvolvimento do agronegócio brasileiro foi a tecnologia. Exatamente. Então nós temos Embrapa Uva, Embrapa Cerrado, Embrapa Coco. Quando é que nós vamos ter Embrapa Café Conilon? Quando a política deixar de atrapalhar, viu? Porque eu já mexi nisso, inclusive, há um tempo atrás, por provocação do Jimmy, que é um amigo nosso da Agricultura também. E é funcionário da Embrapa, né? E é funcionário da Embrapa. Que a gente já teve esse projeto aqui no Espírito Santo, mas foi barrado ao longo dos anos. E temos, obviamente, uma dificuldade orçamentária nesse momento, né? Mas, obviamente, que seria muito necessário ter uma Embrapa Café Conilon, ou uma Embrapa Mamão, não sei. Uma Embrapa nesse sentido que, no fim das contas, o que torna uma região desenvolvida é ciência e tecnologia. Exatamente. Porque aí você gera inovação, gera novos produtos, novos serviços e etc. E para mim esse é o próximo patamar do Espírito Santo.
A gente tem que Departamento tecnológico. deixar esse projeto, não deixar, mas esse projeto de logística apenas, ele é um projeto de Muniz Freire, do início do século XX. Né? A gente precisa agora passar para o projeto tecnológico. A gente tem que ter um projeto de Estado, pô. A gente já Coisa deveria que não estar mais temos. avançado nesse sentido. A própria né? conversa do Salgema. Não, de e nós você já temos, transformar ele, já é inclusive, exemplos disso aqui. A gente tem uma startup que chama Olho do Dono, que é super legal, que o boi ele passa na frente da câmera e você descobre exatamente o peso dele. Olha só. Que tem uma câmera super avançada. E é uma startup capixaba. Né? Se a gente dá um ambiente para startups, cientistas, de todas as áreas prosperarem aqui, nós vamos nos tornar um estado muito mais rico, com muito mais renda para todo mundo. Né? Com certeza. Então acho que para mim é esse o próximo patamar capixaba. Bom, aqui dando, claro, o devido valor ao trabalho feito pelo Incapé, né, Geraldo? Mas a Embrapa seria importantíssimo, Com né? certeza. Eu acho que importante os todos dois. os estados têm o órgão de pesquisa estadual, estadual, né? E tem um órgão de pesquisa federal, porque os órgãos estaduais, normalmente, eles têm umas linhas de pesquisa, eles pesquisam mamão, mandioca, citros, eles atendem aos produtores. A Embrapa, normalmente, ela foca num produto. Tipo assim, a Embrapa Coco, só pesquisa coco. Exatamente. A Embrapa Solos, ela pesquisa solos. Então, a Embrapa seria assim, você escolher, por exemplo, Conilon hoje é 72% das propriedades capixaba tem Conilon. Nós estamos falando de Espírito Santo, mas temos aí Rondônia também, que é outro estado que produz. Mas assim nós teríamos a Embrapa centro de para pesquisa. atrair, né, toda a pesquisa de Conilon no Brasil e transformar isso em produto para os produtores. É a tecnologia que deu pra Aliás, se falar. algo que a gente pode elogiar muito no Brasil, né, que funciona bem para o brasileiro, eu acredito na questão do SUS, né, a nossa saúde, e a Embrapa, que é muito respeitada, né, com pesquisas mundialmente respeitada, né? Inclusive, é um dos melhores cases de como transformar uma indústria, né, um setor econômico em algo com muita potência. É a Embrapa. Você pega a que soja, fez ela o sai- Brasil ser essa potência. A soja É, sai do tecnologia, sul Embrapa. com 1.000 quilos por hectare, hoje ocupa o Brasil todo com É uma 3, opção. 4 mil quilos por hectare. Isso Exatamente. fruto de conhecimento tecnológico. Levar a produção lá pro semiárido, lá pro O Nordeste, cerrado, que é o cerrado, que um solo pobre, sem cientista, vida, se transforma num... tecnologia, Exatamente. tudo junto para fazer o negócio dar certo. é o que nós precisamos. É Bom, isso. deputado, tínhamos aqui muito mais outros assuntos para a gente conversar, né? Mas Com certeza. Umas 2 horas. Exatamente, mas o tempo tá terminando. Quero te agradecer muito aqui, deputado Felipe Rigoni, gentilmente aceitou o convite para trazer essas informações de Brasília para a gente, falar um pouquinho sobre desenvolvimento do Espírito Santo. Obrigado pela Obrigado a visita. vocês, foi um prazer. Como sempre, é muito bom estar aqui no Papo das 6 e fico à disposição para os próximos também. Opa. Geraldo, obrigado aí, Obrigado, viu? Por estar Eu que conosco agradeço a oportunidade de estar aqui Joia. discutindo. Já estive aqui outras vezes, né, falando de fruta, e é sempre muito bom estar aqui Bacana. nesse bate-papo. Muito Tá obrigado. joia. Aí. Obrigado aos dois aí, gente. Deixa aqui o abraço a toda a turma da agricultura, né? Que acompanha o nosso programa. Convido a você a acompanhar a reprise desse programa neste sábado pela manhã e domingo à tarde, né? Tem a reprise de todos os programas, desde terça até sexta-feira, sendo reprisados no domingo à tarde para você rever aí, tá joia? Você pode também compartilhar nosso conteúdo acessando o nosso canal no YouTube, TV Sim Oficial. Pode mandar para os seus amigos aí o link desse bate-papo das 6. Bom final de semana a todos. Rede Sim de Televisão. Esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos,
momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.